Rosa é uma cor associada à feminilidade e fragilidade, mas que para muitas pessoas também representa força, coragem e vitória. Rosa também dá cor ao mês de outubro, para lembrar a importância do combate, cuidado e prevenção ao câncer de mama. E é sobre esse assunto que nós falamos no Com a Câmara na Cidade desta edição. Além de mostrarmos histórias de superação, também vamos mostrar como o município trabalha em prol dessa questão de saúde pública. Fique com a gente, o Com a Câmara na Cidade já está no ar. Aquilo que eu descobri em mim depois do câncer, que eu sou muito forte, que eu sou uma pessoa forte, de sorte, amada, e que a vida a gente tem que aproveitar o hoje. Parece sempre clichê essa frase, mas a gente se aproveita o hoje, o amanhã a gente não sabe, só a Deus pertence, ninguém está livre de uma doença, né, difícil, e tem que aproveitar a vida e ser feliz, cuidar de si, se amar. Eu acho que eu mudei bastante, assim. A minha história com câncer começou quando eu tinha 34 anos. Eu fui tomar banho normal. Aí eu derrubei o sabonete, assim, me apalpei e senti um caroço. Chamei meu esposo para ver se era isso mesmo, dele também sentiu, também era. Aí mostrei também para minha mãe. Daí foi isso que aconteceu. Aí eu fui investigar. Aí todo mundo começou a me pressionar, vai no médico, tem que ver o que é isso. Como eu recente tinha retornado de férias do trabalho, tinha tido umas mudanças na minha escola, sou professora. Aí eu não queria ir no médico, mas daí eu consegui um encaixe, né, e fui fazer uma consulta com a ginecologista. Na consulta com a ginecologista eu fiz a eco, só que ela não tinha como dizer, ela não podia, né, definir. Aí ela me pediu uma mamografia e depois me pediu uma biópsia. Na mamografia deu suspeito, né? E daí com a biópsia se confirmou o resultado. E daí então eu já tinha uma mastologista marcada, que é a doutora Michela Fauci, que é bem conhecida aí, muito, né? E aí eu fui consultar com ela. Daí é ela que me deu todo o tratamento. Quem vê a Angélica sorrindo hoje nem imagina as dificuldades que ela enfrentou nos últimos 2 anos. A parte mais difícil para mim, quando eu descobri o câncer de mama, foi realmente o cabelo. E o cabelo, assim, ficar careca, para mim era, assim, a última coisa, sabe? Eu nunca imaginei na minha vida ninguém quer ficar careca. Realmente foi o que mais, assim, me abalou primeiro. Aí teve agora até fiquei emocionada, porque os cabelos acho que pra mulher o cabelo é muito feminino, então é uma coisa que chama atenção. Tu já chega com o cabelo. Eu sempre tive um cabelão enorme, então pra mim isso foi que mais me afetou. Depois veio o seio, que quando eu fiz cirurgia eu fiquei muito inchada, então não aparecia meu seio quase. Eu tive uma infecção hospitalar, então eu fiquei bem debilitada. Então aquela época ali também foi difícil, sabe? O pós a cirurgia. Até então eu estava bem tranquila, porque eu ia fazer reconstrução, daí eu digo, já bota. Hoje em dia já se coloca na mesma cirurgia, coloca já as próteses, então eu estava mais tranquila. Mas essas questões, assim, bem femininas, que é o que mais mexe com a gente, assim. Mas depois que eu fiquei sem o cabelo, eu brinquei bastante com o cabelo. Sim, eu usei um monte de lenço colorido, eu usei peruca, eu tinha a peruca do meu próprio cabelo, né? Que eu consegui também fazer, assim, eu fiz a peruca com o meu próprio cabelo, um valor super baixo, onde a minha médica também me indicou, porque tinha todas essas questões financeiras, né? Então, é isso.
A história de Angélica se repete muitas vezes. Isso porque, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é a doença que mais atinge mulheres no Brasil. A estimativa do INCA é que todos os dias 181 mulheres sejam diagnosticadas com a doença aqui no país. Isso significa que em 2022, mais de 66 mil brasileiras vão enfrentar o câncer de mama. E quando a gente traz esses dados para Porto Alegre, a situação não é muito diferente. A capital gaúcha tem um dos maiores índices de câncer de mama do Brasil. Aqui a estimativa é de 81 casos para cada 100 mil habitantes. E são esses altos índices que têm feito a Prefeitura e a Câmara Municipal se mobilizarem em prol da campanha Outubro Rosa. Bom, nós sabemos da importância deste tema, nós sabemos que trabalhamos todo ano para reduzir as filas, né, de mamografias, de ecomamárias, mas a gente sabe que a gente ainda tem muitos problemas. O outubro, na verdade, ele é um mês informativo, um mês de campanhas para que a gente possa trazer esse tema cada vez mais forte. Mas nós precisamos diariamente trabalhar a questão do diagnóstico precoce. Esse é o nosso maior problema que eu vejo, né? A gente tem aí as mamografias praticamente em dia, mas as ecomamárias com muito represadas ainda, com muita necessidade de atendimento. A gente fez no ano passado, estamos fazendo esse ano a indicação também para a Secretaria, para que todas as mulheres que façam o seu acompanhamento no posto de saúde no mês de outubro possam sair encaminhadas com a sua mamografia e com a sua ecomamária, mas nós sabemos que nós temos problemas, como eu disse, principalmente na questão da ecomamária, né? Então, em média, a gente tem solicitações, né, por mês, em torno de 3.000, 3.500 solicitações de mamografia. Tá adequado para o que a gente oferta, né? Então, hoje, até no mês de setembro, né, fui olhar, a gente estava com 482 mulheres na espera. Mas como a gente oferta 3.000, 4.000, essa fila não demora uma semana, a mulher já é agendada para fazer a mamografia. Então, o primeiro exame, que é o padrão ouro, né, que a gente tem para identificação de algum nódulo, estamos bem, assim. Claro, depois disso, a gente tem alguns casos que é solicitada a ecografia mamária, a gente vem num trabalho muito forte, né, de pensar em mutirão para diminuir, porque esse é uma fila que, na verdade, teve um represamento maior, né, durante a pandemia, porque também, né, precisa, em muitos casos, da ecografia mamária. E a gente tem uma questão bem importante, que é a fila, na verdade, para encaminhamento para especialidade oncológica, também ela está muito baixa, ela, né, é agendada dentro dos 60 dias ali que a lei prevê, que é uma das questões super importantes, e a mulher então já vai para o hospital, né, que vai fazer então o tratamento, né, o acompanhamento dessa situação. Só para informar que mamografia nós não temos fila de espera no município. O município tem pronto atendimento em relação à mamografia. O problema do município que nós identificamos era da ultrassonografia mamária, que acho que é de conhecimento de todo mundo, com uma fila de espera elevadíssima, o que isso causou grande preocupação, principalmente do secretário Mauro, que ficou muito preocupado em relação a essa alta fila de espera. Então, mesmo sendo coordenador municipal de urgência, ele sabe, porque acho que a nossa equipe da CMU aqui, pelo nosso tipo de trabalho, ele me pediu encarecidamente que eu tocasse um projeto em relação às ecografias mamárias. E assim foi feito. Então, dentro da CMU aqui, a gente construiu um projeto de chamamento e credenciamento de clínicas para realizar. Hoje, a nossa oferta é em torno de 100 a 120 ecomamárias mês. Isso é muito pouco, um número muito baixo. Então, foi realizado agora um chamamento para 1.000 ecografias mamárias mês. Então, isso vai dar um total de 12.000 sonografias de mama num ano, que é um número já que vai suprimir, vai ser maior do que as solicitações mês, para não só compensar esse déficit mensal, como para ir diminuindo a fila de espera dessas 12.000 sonografias mês. O mamógrafo do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas e a equipe médica da instituição são referências do município em relação ao câncer de mama. O Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas ele já tem uma tradição nesse sentido, né, de acolhimento e de atendimento. Nós temos 2 mastologistas que trabalham, né,
Especificamente, nós temos um convênio com clínicas também para os casos de cirurgia que nós realizamos aqui. Nós só não realizamos a parte de quimioterapia, né, do tratamento, mas a parte de cirurgia nós realizamos aqui. Temos um convênio com o Hospital de Clínicas para a questão da reconstrução plástica da mama, que é uma questão também bastante importante nesse sentido. Então, sempre que o Hospital Presidente Vargas realiza uma mastectomia, já é planejado a reconstrução com o Hospital de Clínicas, então ato contínuo. No momento que ocorre a mastectomia, o Hospital de Clínicas entra em cena e, conjuntamente com os nossos mastologistas, eles fazem a reconstrução mamária. Nós fazemos mensalmente em torno de 200 mamografias do SUS. O nosso hospital é 100% SUS. A gente atende pacientes da rede básica e pacientes atendidos aqui mesmo no hospital. Então, o nosso setor recebe esses pacientes, é feito um cadastro e são realizadas essas mamografias e em 5 dias úteis os pacientes recebem o resultado. A prevenção sempre será a melhor solução contra o câncer de mama, já que o diagnóstico precoce aumenta em mais de 90% as chances de cura. E a mamografia serve para rastrear o câncer logo no início. No entanto, alguns dados apresentados pelo Panorama do Câncer de Mama no SUS mostram que apenas 17% das mulheres com idade entre 50 e 69 anos realizaram o exame preventivo em 2021. A questão da pandemia foi fundamental nesse abandono à mamografia. As pessoas estavam com medo de buscar hospitais, de vir fazer exames seletivos. E isso deu uma defasagem importantíssima nos exames de mamografia. Aos poucos, a gente está tentando retomar isso e realizando mais exames, campanhas como o Outubro Rosa, para conscientizar essas mulheres de que elas voltem a fazer os exames, que isso é importante, isso é fundamental no diagnóstico precoce e no tratamento. Sim, é muito rápido e são, em média, 4 imagens. E o que eu percebo na rotina, né, do dia a dia, a maior preocupação das mulheres é em relação à compressão. Realmente existe a compressão das mamas, mas é muito rápido, então não tem por que deixar de fazer em função do medo, né, da compressão. Tem também a questão da vergonha, né, de tirar a roupa na frente de um profissional de saúde, mas isso já não é um problema. Não, exatamente. As mulheres são recebidas, tá? E tem total privacidade aqui dentro da sala, né? Fica só a profissional que realiza o exame com a paciente, então a gente conversa e tranquiliza, enfim. Então me fala qual que é a importância de realizar esse exame, né, a mamografia, e como tu te sente realizando ele? Acho que é muito importante para a detecção precoce, né, de câncer de mama, e é muito tranquilo de fazer, me sinto bem tranquila para fazer. A gente está no Outubro Rosa, mês em que as pessoas devem lembrar de fazer a mamografia, mas esse cuidado é o ano todo para homens e mulheres. Isso mesmo. O principal exame que a gente tem disponível hoje, com todas as tecnologias que a gente tem disponível, né, continua sendo a mamografia, que é o exame capaz de detectar precocemente o câncer de mama, detectando lesões muito pequenas, microcalcificações, às vezes detectando tumores ainda não invasivos, com potencial nulo de gerar metástases, e tumores muito pequenos e ainda não palpáveis pelas pacientes. Então, a mamografia é o exame primordial, deve ser realizado a partir dos 40 anos anualmente, né? Não tem uma data limite para a paciente deixar de fazer a mamografia. Hoje em dia, no Brasil, as mulheres têm uma expectativa de vida em torno dos 78 anos, a gente está vendo a nossa população vivendo cada vez mais. Então, mesmo mulheres mais idosas, o aumento de risco é com a idade. Então, o primeiro fator de risco é ser mulher, o segundo fator de risco é o tempo de vida. Então, quanto mais vivemos, e principalmente mulheres na pós-menopausa, tem aumento de risco para detectar essa doença. O câncer de mama atinge 1 em cada 8 mulheres, é o tumor mais incidente nas mulheres e ainda, infelizmente, é o tumor que mais mata as mulheres. Então, o Outubro Rosa vem com toda essa importância para a gente tentar aumentar a chance de detecção precoce, que está totalmente relacionada à maior chance de expectativa de cura, de tratamentos menos invasivos e diminuição da mortalidade. A gente sabe que quando a gente detecta uma lesão pequena, na maior parte das vezes essa paciente não vai ter necessidade de fazer mastectomia, né, que é uma cirurgia mutiladora. Hoje a gente tem aí estratégias e temos uma lei, né, que contempla que a mulher tem o direito de fazer a sua reconstrução mamária, inclusive pelo SUS, mas sabemos das dificuldades que ainda temos em relação a isso. Então, existe ainda um abismo muito grande entre aquilo que a gente disponibiliza para as pacientes da rede privada para as pacientes do SUS, infelizmente.
A oferta de exames mamários não é a única demanda levantada pelos pacientes de câncer de mama. A demora do diagnóstico e início do tratamento dificultam ainda mais a vida de quem enfrenta a batalha contra a doença. Eu percebo que em Porto Alegre o câncer de mama ele é tratado de uma maneira assim muito devagar ainda, apesar de que houve algumas melhoras que a gente vê, assim, escuta, mas eu percebo que ainda assim o diagnóstico é demorado e aí para a pessoa começar o tratamento demora demais. Então nesse tempo, nessa demora, é que a doença pode se alastrar. Foi diferente no meu caso, porque eu tive sorte, porque eu tinha convênio e então foi tudo mais ágil. Mas eu não sei se eu tivesse ido pelo SUS teria sido da mesma maneira, se a doença poderia ter se espalhado. Outubro Rosa é mês de prevenção e combate ao câncer de mama. A doença que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é a que mais acomete mulheres no Brasil. Então, para falar sobre isso, hoje nós viemos até o IMAMA para conhecer o trabalho que a instituição presta de acolhimento, enfrentamento e conscientização sobre a doença. Quem conversa comigo é a Rita Cunha, coordenadora de projetos da instituição. Rita, tudo bem? Rita, fala para a gente qual que é a importância da campanha Outubro Rosa, tanto para o Instituto quanto para o Brasil, né? Então, esse mês é um mês alusivo mundial, né, de luta, de combate ao câncer de mama. É importantíssimo porque é um mês em que as pessoas, elas visualizam o rosa, elas lembram da causa, elas lembram de fazer o seu exame. Então, é muito importante o mês de outubro para a instituição e para todas as mulheres, né? A gente tem dados que mostram que, embora seja uma doença que é um mês que se fala muito sobre a saúde da mulher, é uma doença que não é estritamente feminina, porque ela também atinge homens, né? Para cada 100 mulheres, um homem é acometido pela doença. Exatamente. E, inclusive, a gente vai em locais em que muitas vezes os homens ficam surpresos porque não tem esse conhecimento. E sim, o homem também tem o câncer de mama, né? Em número bem menor, mas ele também precisa ter o seu autocuidado. É importantíssimo, né? O homem também ter esse cuidado com a mama. Hoje a gente veio conhecer um pouquinho do trabalho, como que funciona essa instituição, que presta não só essa questão de acolhimento, mas também de enfrentamento e conscientização sobre a doença, né, Rita? O Instituto da Mama, ele tem 3 pilares. Ele trabalha com a prevenção, e isso acontece através das nossas palestras, onde voluntários capacitados, tecnicamente, saem para a comunidade, para as escolas, para as empresas, sociedade civil em geral, que solicita o trabalho do Instituto da Mama. São feitas as palestras, divulgações, campanhas como Outubro Rosa, são importantíssimas para nós trabalhar a prevenção. O câncer de mama, quanto mais cedo detectado, mais possível a cura, né? A gente fala que 95% de chance de cura do câncer se ele for detectado cedo. Então, esse trabalho de prevenção é importantíssimo. Nós também temos aqui na instituição o acolhimento de pacientes, é um acolhimento totalmente gratuito e a gente oferece o tratamento psicológico para paciente e para os seus familiares, o atendimento jurídico na situação da paciente, que muitas vezes tem dificuldade em conseguir o seu tratamento, sua medicação, às vezes o exame está demorando, então ela pode acionar o Instituto da Mama e vai ser atendida juridicamente. Nós também temos o atendimento nutricional, né, onde é feito ou virtualmente ou presencial, aquela paciente que está passando pela situação da químio, que precisa ajustar a sua alimentação, nós também temos esse atendimento. Além disso, nós oferecemos as perucas para as pacientes, né? Oferecemos também lenços, próteses externas, sutiãs adequados para a hora da cirurgia. Então, todo esse trabalho é feito gratuitamente e nós estamos à disposição de todas as mulheres gaúchas. Além disso, o terceiro pilar é esse trabalho que é feito pelas mulheres que passaram pelo câncer de mama, se curaram e fazem o advocacy da instituição. Buscam novas políticas públicas, acesso melhor às pacientes. Isso é muito importante, porque é a mulher que passou lutando pelas que estão passando.
A gente orienta sempre a primeira consulta na unidade de saúde, né? Hoje a gente tem 132 unidades de saúde e 16 delas funcionam até as 22 horas. Podem buscar durante o dia, durante o horário noturno, ali das 6 às 10 horas da noite, para fazer esse primeira consulta, e ali então o profissional já vai encaminhar. Lembrando que, né, pacientes que têm histórico na família precisam ficar mais atentos, né? A gente sabe que o câncer de mama, ele tem um caráter genético muito forte, né? Como quase todos os tipos de câncer. Então, quem já tem histórico, né, de mãe, tia, procurar mais precocemente, né? Não esperar, enfim, os 50 anos para iniciar seu exame, né, de rastreamento. É o ano todo, as pessoas podem vir fazer, procurem os serviços de saúde, procurem os postos de saúde, que serão encaminhados para fazer a mamografia. É fundamental, a gente tem que se cuidar e se prevenir. Angélica conta que renasceu depois do câncer de mama. Ela superou a doença, mas segue se cuidando e fazendo o tratamento para se manter saudável. Hoje ela já se considera uma vitoriosa. Afinal, Angélica venceu o câncer de mama. Então, para quem está passando por uma situação dessas, eu digo assim, não pode perder as esperanças, não pode se entregar para a doença. Tem que ser firme, tem que ser forte, tem que lutar, tem que sempre ter pensamentos positivos, né? Procurar pensar coisas boas, pensar que é só uma fase ruim que vai passar, não se sentir culpado, porque a gente fica tentando achar e não tentar arrumar explicação para isso, por estar doente, porque não tem explicação. Ficar doente não tem explicação. Eu às vezes ficava pensando o que será que eu fiz para, né, merecer uma coisa assim, mas eu fui analisando e vendo que isso não existe, não tem, a doença não escolhe pessoas, não tem cor, não tem idade, não tem, simplesmente acontece, e a gente tem que cuidar da gente, se amar, cuidar. Ai, não, eu vou no médico amanhã, depois de amanhã, não deixar para depois, o que pode fazer agora. Ao longo desse programa, nós evidenciamos os altos índices de câncer de mama, é porque para cada um desses casos, a gente quer contar uma história de superação como a de Angélica. Por isso, homens e mulheres façam o autoexame, cuidem da sua saúde. E a qualquer alteração, procure a unidade de saúde mais próxima. O Outubro é rosa, mas o cuidado com câncer de mama deve ser o ano inteiro. O Com a Câmara na Cidade fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!